Tá, então, obrigado, né, ao Fiore pelo convite. Foi um prazer conviver com você aqui esses 5 anos, Fiore. Obrigado ao Pedro também pelo trabalho, né, e pelos e-mails trocados. Então, veja, eu vou falar sobre esse assunto, né, o título é bem longo aqui. Eu vou tentar resumir um pouco essa ideia. Obviamente, nós nunca trabalhamos na área, a gente tem uma certa experiência, né, com análise de leis de séries temporais e de equações diferenciais. E aí, lá no segunda semana de março, a gente começou, né, a olhar os jornais, ver os modelos, ver as curvas de crescimento dos casos, né, da Covid, e a gente arriscou, vamos dizer assim, se animou a tentar fazer alguma coisa, né? E aí nós juntamos aqui essas pessoas aqui, o César Manchen, ele é professor do Departamento de Física da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui em Joinville, aqui perto de Curitiba, né? Aqui nós temos o Eduardo, que é aluno, doutorado aqui do programa de pós-graduação da Física. O Rafael, ele é professor substituto aqui na UFPR, e o Carlos, ele é professor na Universidade do Estado do Amazonas, né? Então a gente meio que se juntou, o César e o Rafael fizeram mais a parte de análise das séries temporais. O Eduardo, que é responsável pelo tipo do modelo que nós utilizamos, ele que se gastou, né, bastante tempo com isso. E o Carlos, então, fez mais a parte de correlações que a gente estudou. Tá bom? Então, foi realmente na segunda semana de março que a gente começou a trabalhar bastante nisso, dia e noite. Então, você sabe como é difícil, às vezes, a gente trabalhar numa coisa nova. Então, né, embora a gente tenha uma certa experiência com dinâmica não linear, mas o assunto é novo, a gente sempre, às vezes, comete erros e também acertos, né? Mas então, o meu seminário vai ser uma rápida introdução e eu vou falar só de alguns modelos necessários para entender o que a gente está fazendo aqui, né? E aí eu já vou falar dos resultados, as simulações e análise de séries temporais. Então, especificamente eu vou falar desse único trabalho. A gente tem agora um outro aceito, mas esse único trabalho que a gente fez sobre esse assunto, certo? Então, vocês podem ver aqui que a gente mandou isso no final de março, né? Nós começamos 2 semanas, na segunda semana de março, e no final de março a gente conseguiu submeter, e ele na época já foi aceito rapidamente pela revista Caos. Então, de forma geral, né, a gente analisa 2 tipos de coisas. Uma vez eu tenho chance de analisar a série temporal, de qualquer dado. Outra coisa seria a propagação geográfica de uma doença, né? Então, só para fazer um pouco de propaganda aqui, a gente tem no setor de exatas aqui da UFPR, foi criado um portal Covid no Paraná, né, que também tem informações sobre os casos no Brasil, óbitos, casos no Paraná, óbitos. Você pode olhar por cada cidade, né, como é que está a evolução dos óbitos, dos casos e tudo mais. Então, isso é um esforço aqui do setor de ciências exatas daqui, com vários departamentos trabalhando juntos, né? Então, então, eu vou começar aqui a falar do tipos de modelos, né, que são esses conhecidos modelos do tipo compartimento, né, que aqui seria, então, digamos, eu tenho um compartimento dos indivíduos suscetíveis e eu teria um compartimento dos indivíduos imunes. Então, o primeiro estudo que eu saiba nesse sentido foi em 1760, pelo Daniel Bernoulli, né, que ele estava interessado em estudar a propagação de doenças, e eles, na época, tinham problemas com a varíola, né? Então, e o principal objetivo do Bernoulli era calcular o ganho na expectativa de vida no nascimento se a varíola fosse eliminada como causa da morte, certo? E tem um trabalho muito legal que revê esse trabalho do Bernoulli, que é esse trabalho do Dietz aqui, do Hechtenbeck, de
2002. Tá? Então, outros tipos de modelos de compartimento. Eu agora, então, quem assistiu o seminário do Mário Oliveira, um mês atrás, eu assisti, ele pode ir tomar um cafezinho já agora para dar uma descansada. Ele fez um review bem mais completo do que eu vou fazer, dos tipos de modelos, né, de compartimento que existem e opções, e também a literatura as referências, né, que ele apresentou são bem mais completas do que a minha. Eu, na realidade, aqui, né, tive a mostrar o básico para que eu possa apresentar os nossos resultados, né? Então, em 1927, o Kermack e o McKendrick, eles escreveram esse artigo aqui, que é muito legal e bem detalhado, e sobre a teoria matemática da epidemia, né? Então, aqui eles têm essas equações aqui, certo? Que eles escreveram na época. E eu só vou trocar, então, de letras aqui, para que a gente se atualize, né? Que seja referente ao que a gente está estudando hoje. Então, esse é o tipo de modelo CIR, né? Que seriam os suscetíveis, os infectados e infectantes e os recuperados, né? Então, por isso chama esse CIR aqui. E aqui eu reescrevi as equações do modelo deles. Então, seria, né, a taxa de variação dos suscetíveis, dos infectados, né, e dos recuperados. E aí vocês podem ver que são as mesmas equações. Então, aqui tem esse kappa, que seria a razão de infecção, né, e isso é proporcional ao próprio S e aos indivíduos infectados. Aqui eu tenho mais esse mesmo produto, e aqui eu tenho L, que seria a taxa de remoção de infecções hospedeiras. Então, as pessoas que foram recuperadas, né? Então, vocês todos conhecem, aqui tem C-, que significa diminuição, né? Os suscetíveis vão se tornando infectados, e daí, ao mesmo tempo, com a mesma razão, o número de infectados vai aumentando. E o que a gente precisa, obviamente, é retirar do número de infectados aqueles que vão sendo recuperados, com uma taxa, então, L e vezes I, né? Então, esse é o modelo também bastante conhecido, né, e bastante eficiente também para certas coisas, né, o que a gente conheceu. E daí foram desenvolvidos modelos cada vez mais sofisticados, né, e um deles é esse modelo, então, SEIR, que agora, além dos suscetíveis, infectados e recuperados, ele tem os expostos, né, que são indivíduos infectados, mas que ainda não passam a doença para ninguém. Tá? Então, nesse contexto, eu queria apresentar o modelo que a gente utilizou, mas antes disso, né, eu preciso falar do número básico de reprodução, que é extremamente importante para a gente entender as coisas que a gente vai falar. Então, esse R0 é o número básico de reprodução de uma doença infecciosa, né? Ele é o número de indivíduos que ficam doentes de um único indivíduo infectado, assumindo que toda a população é suscetível. Então, aqui nesse desenho fica bem claro isso, né? Imaginem que em vermelho seria uma pessoa, né, que pode infectar outras, e aqui eu tenho 5 pessoas. Então, se essa pessoa aqui infecta 3 pessoas, né, esse R0 é 3, né? Infecta esse número de pessoas num certo período, que é o período que ele é capaz de infectar, né? E aqui, então, a razão de ataque dele aqui foi 60%. Aqui, por exemplo, o R0 seria 2, né? Ele só infectou 2 pessoas e essas 3 não. Então, a razão de ataque aqui seria 40%. E se o R0 fosse 5, significa que ele infectou todas as pessoas, né? Então, a razão de ataque seria 100%. Obviamente que esse R0 ele pode ser menor do que 1, né? Porque naquele período contado, você não infectou realmente uma pessoa, mas se você dobrar o período, você poderia infectar, então, uma pessoa no dobro do tempo. Então, a gente diz de forma geral que se esse R0 é menor do que 1, ocorre o desaparecimento da doença. Quando ele é maior do que 1, né, a gente tem o crescimento da doença e a pandemia, certo? E aqui agora eu vou, então, falar de forma
o mais simples possível, os resultados desse nosso trabalho, né? Ele tem dois enfoques. Um primeiro é o prático, que são as correlações e estratégias de contenção do alastramento da Covid, que a gente estudou. E aqui, então, a gente fez simulações do modelo de compartimento, que eu já vou falar para vocês qual é, ele é um pouquinho modificado. E tem um outro enfoque, que é o enfoque acadêmico, que está relacionado, então, que a gente sugere que modelos epidemiológicos podem ser escritos de uma certa forma, né, da propagação da Covid. E eu vou falar sobre isso no final daí. Então, eu vou primeiro começar com essa parte aqui. Vou começar aqui com o modelo. Então, ele é baseado nesse modelo SAIR, né, que são os suscetíveis, expostos e infectados. Só que agora a gente fez uma divisão, né? Nós pegamos aqui os suscetíveis, os expostos, e aí agora a gente dividiu nos indivíduos infectados sintomáticos e nos indivíduos infectados assintomáticos, certo? Aí, certo? Esses indivíduos, então, podem, depois de um tempo, ser recuperados, do tempo natural, né, que passou a infecção, ou se eu realizei testes, ou eu posso mandar esses caras aqui para uma quarentena, né, com uma taxa de KS, ou os indivíduos assintomáticos também podem ir para a quarentena com a taxa KA, certo? Então, com isso, e daí tem as, né, as constantes aqui na frente que dão essas taxas de você passar de um compartimento para o outro, certo? Então, por exemplo, esse compartimento... Então, esse seria um modelo que a gente chama aqui de CEIQR. A gente não chamou disso, mas simplesmente a gente disse que é um SEIR modificado. Aqui estão as equações associadas, certo? Que nós utilizamos e depois calculamos numericamente. E eu quero chamar a atenção aqui do que a gente fez. Então, esse θ aqui é mais ou menos proporcional, ou ele é proporcional ao que eu chamo de um número de reprodução efetivo, certo? Que é uma média por semana do número de pessoas que alguém pode reproduzir, infectar naquele período. Então, esse é um parâmetro que eu quero que vocês lembrem, que é o θ, né? E ele vai estar ligado ao distanciamento social, que a gente quer estudar nesse sisteminha aqui, e outra é o KA, que é no fundo, a quantidade de testes que eu posso fazer por dia. Então, se eu variar esse KI, eu posso, né, assumir certo número de testes nos indivíduos assintomáticos, né, que esse é o grande problema. Os sintomáticos é mais fácil de achar, né? Você desconfia quem é pelos sintomas e manda para a quarentena, né? Mas os assintomáticos é um problema, você precisa achar esses caras. Então, aqui tem todas a descrição das grandezas que eu acabei falando para vocês, né? Então, o beta dos expostos para os infectados assintomáticos, né? É a razão da população que permanece assintomática ou com sintomas leves, certo? E assim, basicamente, a gente tem todos esses parâmetros aqui. Então, o que a gente fez, eu vou mostrar um resultado principalmente para o Brasil, né, que a gente fez para outros países, depois eu vou mostrar, mas eu gostaria de discutir esse caso aqui melhor. E aqui está plotado, então, o número de casos acumulados confirmados em função dos dias desde o primeiro caso que apareceu no Brasil. Tá? Então, eu esqueci de dizer isso antes, mas a gente estudou isso, então, a data aqui, o último ponto, as bolinhas, né, são os dados reais que a gente obteve da Organização Mundial da Saúde. Né, esse caso confirmados aqui, acumulados. Essa última bolinha é do dia 27 de março de 2020. Né? Então, a gente sempre pensa, não, o artigo é atual, de 2020, mas para nós já, isso aqui já está extremamente atrasado, agora depois de tantos meses. Né? Mas, então, o que a gente faz? A gente tem os dados aqui, e enquanto a gente tem os dados aqui, a gente ajusta os parâmetros do modelo, né, para que
o número de casos acumulados lá no modelo siga essa curva aqui, esses pontos experimentais, né, esses dados reais. E para isso a gente teve que utilizar um θF, né, que seria o meu θ de 4,25 e um KS de 0. Certo? Aí, num outro período, e isso a gente vê numericamente, a gente teve que mudar o θ para 2,4 e o KS para 1. Certo? Então, isso aqui, vocês veem que a curva em vermelho, né, ajusta bem com os dados reais. E a partir desse ponto, a partir do dia 27 de março, então a gente não tem mais os dados, então a gente deixa, em princípio, o modelo correndo. Né? Então, se a gente não fizer nada com o modelo e deixar o modelo seguindo com esses últimos dados aqui, né, que seria esse θ de 2,4, a gente vê essa curva vermelha aqui. Certo? Ela sobe, né, e mais ou menos hoje, né, estaríamos aqui em torno de 2 vezes 10 na 7, né, é número de casos acumulados. Então, o que a gente fez, nós agora dissemos, não, vamos tentar, a partir de agora, imaginar que nesse ponto o governo tomou algumas atitudes, né, de contenção e conseguimos diminuir o θ para 2, em vez de 2,4. Né? Em θ2, todos vocês já sabem, né, que ainda é um θ não muito bom. Então, a gente vê que essa curva preta já diminui em relação à vermelha, mas ainda continua sendo alta. Aí nós diminuímos mais ainda o θ para 1,5. Aí vocês veem que 1,5 ele vai e segue até aqui. Já diminuiu bastante em comparação com o que temos lá em cima, mas, né, ainda está subindo. E aí, se eu pegar um θ1, que é né, seria um distanciamento relacionado a um distanciamento social muito bom, a gente vê que a gente consegue baixar bem os valores aqui, né, embora ainda exista um pequeno crescimento. Então, né, é muito difícil a gente fazer, de novo, não são predições, são só simplesmente tendências do que acontece. A gente não pode cravar números aqui, né, mas só para vocês terem uma comparação, no dia de hoje, né, a gente está aqui com 3 milhões de infectados, né, acumulados no Brasil, né, na data de ontem, na realidade, que seria mais ou menos aqui assim, certo? Então, obviamente que nessas tendências que a gente mostrou aqui, seria como se tivesse algo associado com θ entre 1,5 e 2, que a gente sabe que não é um número muito bom. Então, e aqui vem então o primeiro resultado prático, que o distanciamento social é extremamente relevante, né? Ou que é representado pelo nosso θ aqui. E ele é o fator mais importante nessas simulações. Né? O outro resultado prático, que seria um 2, eu mostrei aqui. Ó. Eu peguei essa curva do θ igual a 1,5, nós pegamos, né? E a gente agora escolheu um KA de 0,15. Um KA de 0,15 significa que foram detectados 15% dos assintomáticos por dia e foram isolados. Quer dizer, você num país como o Brasil, com uma população tão grande, com um número também de contaminados tão grandes, né? Você achar 15% dos assintomáticos, testá-los por dia e conseguir colocá-los em quarentena é quase impossível, né? Mas a gente mostrou, então, que se eu pudesse fazer isso, eu já diminuiria bastante o número no final aqui. Mas mesmo assim, não é eficiente ainda para realmente diminuir a curva de forma que não cresça mais. Okay? Então, então, a gente fez esse mesmo tipo de estudo também para a Itália. Eu agora não consigo ver aqui quem está do lado direito por causa da minha... Deixa eu ver aqui. A Itália e a França. Mais ou menos o mesmo tipo de análise, variamos os parâmetros e daí fizemos Brasil e Estados Unidos aqui e aqui, certo? Esse aqui a gente discutiu um pouco mais, em mais detalhes.
tá bom? E agora eu vou passar para outra parte. Então, essa foi a parte do modelo que a gente utilizou, né, para fazer estudar essas tendências e efeitos de, de, de contenção devido a atitudes do governo, como testes e como distanciamento social. E agora a gente queria dar uma olhada aqui nos dados reais, né, e analisá-los em função do tempo. Então, nós fizemos isso para 9 países: Estados Unidos, Alemanha, Espanha, China, Itália, França, Brasil, Japão e República da Coreia. Então, como eu disse antes, dados analisados até dia 27 de março, pegamos da OMS esses dados. E aí, aqui então está plotado novamente o número confirmado de casos acumulados em função dos dias, né? Aqui, o primeiro dia era, nós não deixamos fora dias quando tinha menos do que 100 casos infectados, tá? Então, para todos os países, a gente só começou quando o país tinha 100 casos infectados. Então, vocês podem ver aqui, em vermelho, as bolinhas são os dados reais, certo? Para todos esses países. E, então, só chamando a atenção que a escala em Y aqui é outra, certo? Para cada dos países. Então, só para vocês verem como fez muita diferença, dia 27 de março no Brasil, aqui, ó, nós tínhamos 4.000 novos casos, né, casos acumulados infectados. Hoje nós temos 3 milhões, né? Então, foi bem no começo. E aí, se você olhar, e agora pegaram e fizeram esse mesmo gráfico e colocaram numa escala log-log, né, que tem aqui em todas elas, eu fiz menor aqui, nós fizemos menor aqui, né, você vê que em certas regiões, em certos períodos, você tem mais ou menos uma reta aqui, certo? Nesses períodos. E uma reta na escala log-log significa lei de potência, né? Então, a gente fitou essas leis de potência dessa forma aqui: alfa mais beta t na μ, né? Alfa e beta e μ são constantes, e t seriam os dias aqui. Então, se vocês olharem para todos eles, nesses períodos aqui, existem períodos onde ele se encaixa bem com uma lei de potência. Nesses períodos, a gente tentou também fazer uma exponencial, né? E realmente não fica melhor uma lei de potência. E aí você vê, a gente colocou em ordem decrescente aqui, que o expoente dessa lei de potência dos Estados Unidos aqui era 5.0, da Alemanha 3.7, da Espanha também, França menor, Itália 2.9, China, Brasil na época era 2.0. Isso. E, né, e colocamos em ordem decrescente aqui. Tá? Então, eu só gostaria de chamar a atenção aqui a China e a República da Coreia, elas na época já tinham então bem mais dados, né, porque lá havia a doença havia começado antes. Então vocês veem que, por exemplo, aqui na República da Coreia dá para ver bem, ó. Enquanto não chega no platô, ela nesse período aqui ela era uma lei de potência e depois cai fora. Né, mesma coisa aqui. Mas não nos interessa agora descrever toda a curva, né? A nossa ideia era descrever nesses momentos que ali você tem uma lei de potência, certo? Então, bom, o que a gente aprende com isso? E esse é o resultado do enfoque acadêmico, né? Então, a gente não fez mais estudos sobre isso, mas esse crescimento da lei de potência sugere que os modelos epidemiológicos da Covid podem ser descritos por redes de mundo pequeno ou livros de escala. Então, para vocês terem uma ideia, nós submetemos esse artigo no dia 31 de março. Na semana anterior saíram esses 4 trabalhos aqui, né, que também sugerem esse tipo de lei de potência para outros países. Eles fizeram na China e alguns outros países eles também, né, observaram esse tipo de comportamento lei de potência e sugerem algum tipo de lei de mundo modelo de mundo pequeno, né, redes de mundo pequeno. Então, só para quem não sabe agora nada do que é essa rede de mundo pequeno, eu só vou dar uma ideia aqui. Então, a ideia do mundo pequeno é que, né, existe, em média, no mundo, 6 graus de separação entre você e uma pessoa aleatória que você escolhe no mundo, né, certo? Então, eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém e conhece essa pessoa que eu estou
procurando, né? Então, claro que com os anos esses 6 conexões aqui foram diminuindo por causa das conexões internacionais. E se você pegar uma rede, né, e cada sítio dessa rede agora, né, um ponto que está ligado com essas arestas aqui, nesse caso aqui a gente tem, eu peguei essa figura aqui desse artigo conhecido do Batse dos Strogatz, né? Então esse cara aqui está ligado aos seus 2 vizinhos, mas também é ligado aos seus segundos 2 vizinhos, né? Então essa rede é uma rede regular e ela teria esse grau de aleatoriedade zero. E aí outro limite seria uma rede completamente randômica, que as ligações são colocadas de forma aleatória, né? E teria as redes no meio, que seriam chamadas, ou que poderiam estar ligadas com redes de mundo pequeno, que você continua tendo algumas ligações, ou várias ligações locais, mas de repente você tem uma ligação com alguém longe, né? E isso faz com que você possa ter esses saltos longos de conexão, né? Isso pensando lá, poderia estar ligado com a ideia dos voos de Levi, né? Que você fica numa certa região e aí você tem saltos grandes, né? Como se eu ficasse na minha família agora na época da Covid, e tem uma grande chance de, se tem alguém contraído, infectado na minha família, a gente propagar isso dentro da família, mas aí eu resolvo visitar um amigo em Brasília e com isso eu faço um salto grande, né, que pode transferir ou propagar esse vírus para lá, né? Então, me parece uma ideia bem realista de pensar que também a Covid obedece esse tipo de comportamento, né, por causa da nossa distribuição geográfica, por causa das pessoas que conhecem pessoas em outro lugar do mundo e assim por diante. Então, só para falar aqui ainda, uma rede livre de escala, eu peguei aqui da internet essa figura, seria uma rede que sítios, tem 3, digamos, nessa figura aqui, 3 sítios mais importantes que fazem todas as conexões e resolvem tudo, né? Então, é como se agora adicionasse mais pontos aqui fora, não faz muita diferença, porque esses 3 caras aqui decidem tudo. Tá? Então, esse seria o enfoque acadêmico. E daí, para isso, agora a gente tem, então, um trabalho em andamento, né, que eu vou falar, que a gente começou a fazer com os professores Sandro Pinto e Pedro Miranda, da UEPG. E a gente pensou em fazer uma rede, então, um grafo, né, para o estado do Paraná. Então, nesse grafo, cada ponto, né, cada sítio aqui, cada vértice é uma cidade, né? E cada aresta seria uma rodovia entre essas cidades, certo? E aqui eu tenho que agradecer aos professores Eduardo Almeida e André Grege, do Departamento de Informática da UFPR, que foram atrás para conseguir, né, todas essas rodovias entre as cidades, quantas rodovias tem, e assim por diante, né? Então, a gente estudou, na realidade, 200 e poucas cidades. Esse trabalho ainda está em desenvolvimento. E, de novo, aqui chama muita atenção quando a gente tem pressa, né? Que o ideal seria que a gente poder ajudar a Secretaria do Estado, Saúde do Estado, né? Veja, olha, tais ruas não são tão importantes, ou tais ruas são importantes para a propagação da Covid, né? Seria importante a gente ter esses dados dessas rodovias e mesmo fluxos, tudo à disposição, né? Mas olha, é muito difícil conseguir. O Eduardo e o André, eles realmente penaram quase 2 semanas só para conseguir esses dados, tá? Então, se a gente não quiser pagar por isso, tem que sofrer. Então, o Sandro e o Pedro, eles estudaram propriedades dessa rede. Então, eles são especialistas nisso. Eu sei um pouquinho sobre isso, não só sei um pouquinho dos resultados aqui. Então, a rede do Paraná que eles pegaram, né, V seria o número de vértices, na época eles pegaram só 283 cidades, que era onde já existiam casos, né, confirmados. Número de arestas, 486, que seriam as rodovias. O grau médio de conexão por rede, por sítio, é 3,43. Distância do caminho médio, assim,
por diante, né? Então, pode-se, por exemplo, calcular coeficiente de aglomeração, né? Como é que esses sítios estão mais aglomerados ou não, né? Pode calcular esse parâmetro R aqui, de assortatividade de grau, que é a tendência de graus mais altos se conectarem com graus mais altos, ele fica próximo de 1, e senão, se ele graus mais altos se conectarem com graus mais baixos, ele fica negativo, que é o caso aqui, né? Então, a ideia era ver se, aparentemente, isso aqui se aproxima com uma rede de mundo pequeno. Tá? E aí a gente estudou uma segunda coisa, que é agora correlações das distâncias entre os crescimentos. Esqueça agora essa coisa das redes, certo? Nós voltamos agora para a série temporal, ok? Então, nós queremos agora estudar se existe alguma correlação entre esse crescimento acumulado do número de casos. Aí, antes disso, eu tenho que falar um pouco sobre essa correlação. É uma correlação que foi proposta em 2007 por esses caras aqui, nesse artigo, e ela funciona basicamente da seguinte forma. Imagine que eu tenho aqui, ó, de novo, número de casos confirmados em função do tempo, certo? Isso é esquemático aqui que eu fiz. Aqui é a correlação das distâncias. Imagine que azul seria dados de um país e eu vou comparar isso com dados de outro país, que é o em vermelho aqui embaixo, tá? Então, o que eu faço? Eu vou construir uma matriz. Eu pego essa matriz no tempo t igual a 1, né, e faço a distância dela menos ela mesma, certo? O ponto, esse ponto aqui, né? O número de casos dele menos ele mesmo me dá 0. Então, isso me dá 0 na primeira. Agora eu vou fazer ele vezes menos o próximo. Esse cara aqui menos o próximo dado da minha série. Me dá A1, 2, coloca aqui. Faço o próximo. A1, 3, coloca aqui. Certo? E assim por diante. A1, 4 e monto toda a minha matriz. Agora eu faço o contrário. Eu pego o segundo ponto e faço menos o primeiro. A2, 1. Fica aqui. E assim por diante. A2, 2, ele menos ele mesmo dá 0. E faço dessa forma aqui. Certo? Então, com isso, eu faço a mesma coisa para o outro país. Eu chamo essa matriz de B. Agora eu faço uma transformação, eu crio uma nova matriz com A grande, que são os elementos dessa matriz pequena, menos a média da linha, menos a média da coluna. Isso. Não, ao contrário, menos a média da coluna, menos a média da linha, mais a média das médias. E construo essa matriz aqui e essa matriz aqui. E agora sim, eu vou calcular essa correlação de distâncias, né, que é um produto dessas duas matrizes aqui, que até no fundo é uma convolução, né, e tem o desvio padrão aqui de cada uma dessas matrizes aqui calculado, dividido. Então, essa grandeza é definida de 0 até 1, né, então 0 garante que você tem independência completa desses dados x e y, né, que você tem, e 1 é a correlação máxima. Então, só exemplos de correlação da distância. Eu peguei isso aqui da internet, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse dados de um país, né, dados de outro país, fosse uma linha reta assim, né, então a correlação é 1. Certo? Então, vejo que esse cara aqui, a inclinação dessa reta, né, pode ser diferente, até inversa, a correlação sempre é 1. Aí, se os dados ficam um pouco mais espalhados, essa correlação do ponto do eixo X com o eixo Y já vai diminuindo. Então, diferentes figuras têm diferentes correlações. O interessante dessa correlação de distância é que ela diferente dessa correlação de Pearson, ela consegue detectar não linearidades. Tá? Então, a gente mostrou isso em 2 artigos recentes, que a distância de correlação em sistemas dinâmicos, ele está, de certa forma, você pode, para sistemas mapas unidimensionais, relacionar, ela consegue detectar alguma relação com o expoente de Lyapunov. Então, por isso que a gente a utilizou nessa esperança de, não de achar Lyapunov, mas de pelo menos ter correlações, informações sobre correlações não lineares.
E aqui, então, está o resultado. Eu só vou discutir um caso aqui chama mais atenção. Então, de novo, aqui agora nós plotamos o número de casos acumulados em função do tempo, mas desde o primeiro dia, tá? Só para ter uma figura mais completa. De novo, aqui também é um plot de escala logarítmica, né? Logaritmo aqui. Então, retas nessa figura seriam leis de potência. Aí vocês veem os dados da Itália, vem aqui assim, aí de repente ela desanda, né? Começa a crescer, e aqui o Japão. E aí a gente calcula a correlação de distância entre essas duas curvas e a gente vê, né, que tem uma correlação relativamente alta, 0,8. E aí quando uma curva começa a crescer e a outra não, ela cai, mas depois, de novo, elas ficam bem correlacionadas. Certo? Isso dá para ver também para todos os outros casos aqui. O que mais chamou atenção para a gente, né, que, veja, nessa época, o crescimento tipo lei de potência dos Estados Unidos era 5,0. Do Japão era 1,0. Quer dizer, o Japão, os Estados Unidos era o que mais crescia conforme a lei de potência e o Japão era o que menos. Mas se você calcular a correlação entre as duas, ela continua sendo grande. Certo? Então, não é só o tipo, se elas estão crescendo com a mesma, né, com o mesmo grau, com a mesma intensidade, mas o tipo de comportamento que é importante. Pelo menos é o que isso sugere. Né? Então, aqui a gente chega no resultado prático 3, que essas estratégias são igualmente válidas em diferentes países. Né? Pensando de novo nessa lei de potência que tem por trás e nesses modelos de redes complexas, né? A gente espera que esse tipo de comportamento seja universal. E com isso eu já chego nas conclusões. Então, a gente mostrou duas coisas. Primeiro foi o enfoque acadêmico, que sugere que os modelos epidemiológicos podem ser descritos por redes de mundo pequeno ou livres de escala. E os resultados práticos, né, que estratégias são igualmente válidas em diferentes países, que eu acabei de mostrar, que o distanciamento social é extremamente relevante, né, e isso todo mundo já sabia na época também, mas parece que é difícil nesse país as pessoas entenderem isso. E o resultado prático 2, que mesmo a gente fazendo testes, né, diários para achar os indivíduos assintomáticos, mesmo assim é muito difícil você abaixar, de forma significativa o número de casos. Trabalhos em andamento, nós tivemos, hoje saiu esse artigo aqui, na Chaos Sólidos e Fractais, também a gente estuda um pouco qual não a eficiência, mas como é importante aplicar medidas de contenção o mais cedo possíveis. Também esse tipo de trabalho foi feito aqui, só que aqui foram para casos específicos de países, aqui foi de forma geral. Tem esse trabalho aqui que o Rafael, o Carlos e o César fizeram sobre o Brasil também, estudando o crescimento das leis de potências somente do território brasileiro. O trabalho que eu falei sobre a rede complexa com o Sandro e com o Pedro, né, a gente está estudando para o caso do Paraná. E junto com o Carlos e o Eduardo, esqueci de colocá-lo aqui, e a professora Alice Grimm, do Departamento de Física aqui, a gente está agora estudando efeitos meteorológicos sobre a Covid também, via análise de séries temporais. Ok, era isso. Com isso eu agradeço novamente ao... Obrigado. Nós é que agradecemos aí, parabéns, muito obrigado, Barmes, mais uma vez, pelo seminário muito bom, e abrimos espaço, então, para perguntas. Quem tem perguntas? Carlos, eu tenho uma. Não seria diferente, né, Mário, se você não tivesse? Oi? Claro, fique à vontade. Posso perguntar? Com certeza. Eu achei bastante interessante seu seminário, mas o que a gente espera é sobre o crescimento, que ele seja exponencial. É isso que
a gente coloca nessas epidemias. Esse resultado que você está obtendo, crescimento algébrico, é possível que aconteça, do ponto de vista teórico, se a gente estiver sentado em cima do ponto crítico. Ou seja, se o R0 que você mencionou for igual a 1. Então, se de fato no início da epidemia esse R0 for próximo de 1, de fato a gente vai ter um crescimento algébrico, como você mencionou aí. E aí, eu acho que do ponto de vista teórico e dentro de uma teoria de campo médio, é possível obter esse resultado. Mas aí teria que fazer uma análise do tipo que as pessoas chamam de tempo curto, né? Uhum. E obter esse resultado, esse expoente, não é? Algébrico, Sim. que eu acho que deve ser igual a 2. Você está obtendo o resultado desse tipo, não é? Em torno de 2? Não, ali não, do jeito que a gente montou o crescimento ali, ele pode ser, vai de 1 a 5. Não, eu sei disso, mas alguns deles dão próximo de 2, né? Sim, sim, sim. Teria que ver qual é o resultado que se tem nessas teorias, né? Sim. Mas Posso comentar o que? sim, Sim, comenta. não. Eu concordo com você, né? E do ponto de vista teórico, é exatamente isso que acontece ou a gente poderia esperar. Mas, né, para situações práticas, se você pensar nesse modelo aqui do SEI, né? Esses Sim, capas aqui, né? Como a gente fez ali nas figuras, a gente tem que nesse período aqui, ó, a gente vai ajustando esses parâmetros. Então, esse crescimento exponencial, né? É como se ele deixa de existir exatamente porque você vai colocar parâmetros que dependem do tempo. E dependendo de como esses parâmetros dependem do tempo, esse crescimento exponencial, na prática, vai deixar de existir, né? Então, atrás desses parâmetros dependentes do tempo, pode estar escondido toda essa dinâmica que a gente imagina que seja real de redes complexas. É isso que eu estou, né? Mas eu concordo com você que, do ponto de vista teórico, aqueles modelos lá só dão crescimento exponencial, né? E daí teríamos que fazer um estudo bem um estudo específico para casos você falou de ponto crítico, né? mas mesmo nesses modelos Ah, que a gente chama de campo médio, é possível fazer uma análise em cima do ponto crítico e em cima do ponto crítico vai dar algébrico, como você está obtendo. sim. Não é necessário apelar para redes complexas ou coisas tipo. Já Sim, no concordo. Não, concordo. Sim. Bom, é isso que eu queria dizer. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Alguém tem mais perguntas para fazer para o Baines? Eu tenho uma. Alô? Oi? Sim? Oi, pode fazer. Sou Elton Carvalho, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Sou egresso também da USP e passei um tempo aí na UFPR também como professor substituto. Uhum. E assim como muitos físicos, eu comecei a debruçar sobre esses modelos também, assim que a gente começou a se preocupar com esse tipo de coisa aqui. Né? E eu também comecei a trabalhar com um modelo, um CEIR modificado, né, mas que levava em conta não necessariamente a quarentena, mas a possibilidade de o indivíduo ser hospitalizado ou ir para a UTI, porque o nosso objetivo era justamente calcular quando que ia chegar o pico de demanda das UTIs aqui no Rio Grande do Norte. Uhum. E eu me deparei com algumas dificuldades parecidas aí, que era justamente levar em conta os grafos de conexão entre as pessoas, né, as redes de contatos. Então, eu não podia simplesmente considerar um campo médio, que cada indivíduo tinha, em média, contato com X indivíduos. Aí, né? Então, eu peguei um modelo que eu montava uma rede, só que eu não consegui fazer uma coisa analítica nesse contexto. Eu tinha que realmente evoluir dia por dia e ficar sorteando. Para o indivíduo A tem contato com esses 5 indivíduos aqui, eu vou sortear com quais deles eles têm contato e tentar uma probabilidade de infecção. Existem trabalhos, assim, eu não sei, acabou sendo uma quantidade monumental de trabalho
e eu acabei deixando para lá isso. Existe uma maneira da gente fazer uma coisa dessa, sem que seja simular, por exemplo, 1 milhão de indivíduos da população de Natal, por exemplo, ou no caso aí de Curitiba, né, de a gente ter uma rede razoável para isso? Puxa, eu realmente não conheço, assim, não sei te dizer. Não existe como levar em conta esses grafos de contatos, essas redes de mundo pequeno num sistema de campo médio, né? Não tem jeito, porque... Isso, puxa vida. Mas não é necessário fazer campo médio. Por que você precisa do campo médio? Você pode utilizar uma rede... Ele quer fugir das simulações, né? Então, a fugir das simulações, você faz, tendo definido o modelo estocástico, você pode fazer campo médio. Não há nenhum problema. O campo médio deve cair nessas equações que o Bemis colocou aí. Então, mas daí eu não As equações deterministas. Então, eu cheguei a pensar nisso, mas eu não conseguia levar em conta, por exemplo, o fato de eu ter aquele grafo de cidades, né, que o Mais colocou ali mais para frente. Eu pensei em fazer uma coisa desse tipo também. Então... Mas se você está querendo... Aí você tem que fazer um campo médio heterogêneo, mas aí, ao invés de fazer campo médio heterogêneo, é melhor você fazer a simulação. Era o que eu estava fazendo, mas aí realmente... Diretamente a simulação. Só que o problema de fazer essa simulação eu teria que fazer em escala. Olha, deu um negócio complicado aqui, porque 1 milhão, 2 milhões de partículas, que seria a nossa população aqui, com grafo de 2 milhões por 2 milhões, eu acabei quase queimando minha placa de vídeo aqui. Aí eu estava pensando se tinha alguma você está fazendo 2 milhões? Comece com 1.000 só. Você faz com 1.000, vê o resultado. Sim. Começa com 1.000 ao invés de 2 milhões. Aí você passa para 2.000, 3.000 para ver se muda o resultado. Eu cheguei a pensar em fazer isso, só que a dificuldade que eu tive foi justamente ajustar com os dados. Porque eu queria só fazer uma proporção, alguma coisa assim, e eu não estava muito seguro com isso, principalmente nessa época. Foi na mesma época aí, e os dados estavam meio instáveis ainda, né? Eu estava tentando modelar justamente, em vez de ajustar o número de casos confirmados, eu estava ajustando pelo número de mortes confirmadas, para justamente descartar a subnotificação e tal. E aí o número de mortes confirmadas era baixo, era da ordem de dezenas ainda, então era complicado fazer um sistema que era uma escala de 1 para 1.000, por exemplo, para ajustar com um número de mortes muito pequeno. E aí eu acabei deixando de lado isso aí. Mas eu fiquei pensando se haveria uma maneira de levar em conta nesses sistemas aí essa conexão, esses grafos aí de conexão. Talvez levando em conta justamente essas médias aí de número de contatos por indivíduo e tal, só que ia acabar sendo uma rede randômica, né? Não uma rede de mundo pequeno. Eu estava procurando uma luz nesse sentido. Entendi agora. Não, beleza. Talvez seja uma ideia, talvez seja uma ideia, Uhum. Porque uma vez, me parece que o Mário também está dizendo que uma vez o comportamento da rede, você não precisa levar todos os indivíduos em consideração, né? Basta ter o comportamento universal da rede. Né? Sim. Isso aí faltou... Vamos lá? Alguém tem mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, Carmen. Pode fazer, Carmen. É o seguinte, há uma outra estratégia sendo usada de tentar lidar com isso, ou diminuir esse R0, aí, essa taxa de contágio. Essa taxa de contágio normalmente é produto, sei lá, de 3 coisas, de uma coisa intrínseca da doença, tá certo? Da patologia, que é a infectabilidade dela, do tempo que a pessoa que está doente fica em contato com o resto das outras pessoas e também do número de contactos, claro. Então, as estratégias sociais, aí, de isolamento social, tentam diminuir esse número de contactos. A estratégia da testagem, essencialmente, tenta diminuir o tempo que uma pessoa infectada fica contagiando e, portanto, também diminuir o número de contágios. E, teoricamente, você poderia diminuir o número de contágios também mudando essa infectabilidade aí, digamos, que é uma coisa intrínseca da doença. É o que as máscaras tentam fazer. Isso nunca, os médicos, em geral, os modelos de epidemiologia, nunca olham muito para isso, porque eles entendem que isso é uma característica da patologia, então nisso não dá para mexer, tá certo? Ela é a propriedade do vírus, não é uma coisa que você possa controlar.
A polêmica toda que teve no começo, por exemplo, com esse negócio da máscara, veio por aí, porque ela era entendida na área médica muito como uma EPI, uma coisa de proteção de quem usa a máscara. Mas acontece que se ela é usada por todo mundo, é essa discussão que está aí, e por isso que mesmo a máscara não muito eficiente e tal ajuda, ela diminui o contágio, ela mexe um pouco com essa, com a chance, digamos, de se você tem contato com uma pessoa doente, qual é a sua chance de ser infectada, que é essa parâmetro. Então, é só uma pergunta, se ocorreu para vocês ver isso, porque se vocês têm uma taxa, por exemplo, diferente de contágio da rede, ou pondo isso como um campo médio, seria você diminuir esse fator, teria que mexer um pouco nisso aí. É só uma ideia, porque a ideia do uso coletivo de máscara é uma forma de diminuir enfim, a probabilidade de que uma pessoa doente infecte a outra, não porque ela encontra menos gente ou porque ela fica zanzando menos tempo na rede, tá certo? Mas porque ela mexe com essa história. É só um comentário que eu queria fazer. Não, a gente... E também é uma estratégia usada quando o isolamento social é difícil. Eu acho que em realidades como o Brasil, essa questão de um isolamento social mais radical só seria possível em uma unidade política que não existe. Você veja que não é só aqui que isso está acontecendo. A Argentina teve um isolamento social muito grande no começo e agora está tendo um crescimento. O Chile teve uma situação diferente. Não tem um governo como o nosso que, de certa forma, está jogando contra o isolamento social, tá certo? Então, eu não sei, eu acho que, assim, do mesmo jeito que seria impossível, do meu ponto de vista, por razões políticas e de organização econômica e tal, fazer na Itália o que a China fez na China, em termos de contenção da pandemia, eu acho que é impossível, independente do governo, para países do terceiro mundo, fazer o que a Itália ou talvez a Alemanha fez em termos de distanciamento social. Então, aí, essa questão de pôr máscara, realmente incentivar e fazer todo mundo usar máscara, pode ter uma contribuição. Eu acho que talvez fosse interessante ver qual é o impacto disso. Se é muito pequenininho, tanto faz mesmo, ou se realmente, sei lá, 100% das pessoas com máscara, 10% das pessoas com máscara, qual seria se existe um limiar, ou alguma coisa assim. Eu acho assim, não existe não tem como quantificar exatamente o efeito da máscara, mas concordo com você, a gente pensou nisso no começo, e claro, a gente também não tinha muito tempo, mas a gente meio que, mais ou menos, por isso que a gente também não escreveu R aqui, a gente escreveu teta, porque a gente meio que dentro desse teta estão todos os tipos de contribuições, não só o afastamento das pessoas, mas também que evite o contato que seja do líquido de uma pessoa na outra. Isso estaria tudo aqui dentro, mais ou menos. Mas certamente a gente não tem como, pelo menos nós, como quantificar isso. Mas pensamos, sim. Mas isso aí é extremamente importante o que você falou, que é muito difícil num país... Posso fazer um comentário aí, bem? Oi, fala. Viu, Carmen? O meu entendimento é o seguinte: existe uma taxa de infecção, tá? E quando você atinge essa taxa crítica, você tem a propagação de epidemia. Agora, essa taxa de infecção é uma taxa total. Ela é proporcional a uma taxa intrínseca, que é isso que depende da doença, multiplicado pelo número de vizinhos. Tá? Mário, então, taxa... pessoal, vamos só fazer rapidinho, porque só vou completar. Tá, só vou completar. Então, a taxa total, ela é a taxa intrínseca multiplicada pelo número de vizinhos. E o número de vizinhos... que a pessoa fica circulando. Não, tudo bem, isso. Estou falando da taxa. Pode se reproduzir. Mas ela é proporcional ao número de vizinhos. Se você coloca uma máscara, é como se você estivesse diminuindo o número de vizinhos. Então, diminui a taxa de infecção, a taxa total. É isso que acontece. Sim, eu concordo. Eu acho que num modelo genérico, eu acho que é isso. Eles puseram lá na simulação, quando eles tornaram isso mais detalhado, a questão da testagem. A testagem é o tirar, porque também, de certa forma, está incluído aí. Você pode dizer que você tira o indivíduo, você está tirando ele do contágio, entendeu? No tempo. Eu concordo com você. É só uma questão que eu estou levantando, assim, talvez valesse a pena pensar na possibilidade de decompor isso, porque eu acho
que teria que se pensar em estratégias complementares, aonde a questão do distanciamento social acaba ficando muito difícil. Você não vai resolver o problema da desigualdade econômica do dia para a noite, tá certo? Mesmo que se tivesse vontade política disso, coisa que... O afastamento é como se tivesse diminuindo o teto, eu entendi isso aí, tá certo? Mas aqui tem que se falar dessa história do distanciamento social, eu entendi isso aí, tá? A minha preocupação é ver se talvez dê para separar isso, porque eu acho que convencer as pessoas a usar máscara talvez seja mais fácil do que isolar, entende? É essa questão. Bom, Carmen, obrigado. Vamos abrir espaço para uma última pergunta. Fabiano Ferrari, você quer fazer a pergunta? Pode, fica à vontade. Queria fazer uma pergunta com relação a essa questão. Eu achei muito bom esse trabalho do professor Baimes e do pessoal. Eu gostaria de fazer só uma pergunta com relação à distância de correlação, porque a gente observa que esse crescimento exponencial ele tem diferentes expoentes dependendo do país. Aí, quando a gente vai verificar essa análise da distância de correlação, a gente vê que existe bastante flutuação nessa distância de correlação, e eu queria saber qual que foi o critério que vocês utilizaram para saber se essa correlação ela é significante ou não. Sim, é uma boa pergunta. Na realidade, quando a gente estudou isso aqui, a gente não... Essa é uma medida nova, essa DC, né? Ela foi proposta em 2007, nova, relativamente nova. Nós, nessa época, não sabíamos qual era a significância desses resultados. Tá? Então, logo em seguida, esses mesmos autores aqui, em 2013, eles publicaram um artigo redefinindo essa distância de correlação de distância, que agora varia de -1 a 1, para que se possa calcular a significância dos resultados. Então, e a partir desses novos dados, dessa nova medida que a gente fez agora para outras situações, não essas aqui, a gente viu que normalmente distâncias de correlação de distâncias acima de 0,6, 0,7, elas já são bem, elas são significantes, né? Elas são significativas. Mas entendeu? A única coisa que eu posso dizer para você agora, né? A gente não refez as contas para esse caso aqui, tá? Mas o que eu posso garantir é que quando o valor aqui da correlação é alto, então a significância é importante. Ela está dentro do que a gente pode confiar como sendo correlacionado, tá bom? Não sei se eu respondia. Ele está dizendo respondeu que sim. Tá. Alguém quer fazer uma última pergunta? Então, Baimes, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter aceito, tá? Foi um grande prazer revê-lo e assistir mais um seminário seu. Então, semana que vem, daremos continuidade aí aos seminários, tá? Próximo seminário é do Silvio Ferreira, da Federal de Viçosas. Ele também falará um pouco sobre Covid, mais especificamente o título do seminário é Modelo de Metapopulações para a Covid-19 nos municípios brasileiros, tá? Muito obrigado, Baimes, muito obrigado a todos aí pela audiência. Pela atenção. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até semana que vem.